Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a este canal, que tem como intuito expandir as nossas consciências, nos tornar pessoas mais evoluídas, seres humanos mais capazes de perceber a realidade verdadeira da vida, né? E não essa realidade que a sociedade quer nos mostrar. E vocês que porventura possam estar aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Os novos inscritos no canal também sejam todos bem-vindos. Desde o primeiro ao último inscrito, vocês são todos bem-vindos, vocês são minha família. O Raio de Esperança é uma família que nós juntos, né? Juntos temos a intenção de evoluir para um dia retornarmos para a nossa pátria melhor do que quando saímos de lá, né? E no assunto de hoje, gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a mãe, né? Sobre a minha mãe, sobre as mães, né? Sobre o ser humano mãe, né? Que eu acho que muito mais que um ser humano, eu acho que é um anjo encarnado na terra. É uma palavra que Deus inventou, como tem uma música aí do Leonardo Sullivan, que ele disse que mãe é uma palavra que Deus inventou, um anjo que a terra baixou, voando nas asas do amor. Eu acredito piamente que é assim, né? Então vamos falar um pouquinho sobre mãe hoje. Mas antes eu quero falar de uma mãe que é um testemunho, né? De uma mãe que um dia, não sei se nessa vida ou se em outra vida, porque eu acredito na vida após a morte, eu acredito na reencarnação, como eu já relatei a vocês, né? Para os que acreditam, vai aqui meu testemunho, e para aqueles que ainda não acreditam, que sirva de reflexão, né? Vocês possam estar fazendo a análise de vocês. Eu desde quando me entendo por gente, né? Eu tenho muita dificuldade de pegar a criança de colo, né? Até então não entendi o motivo, não sabia por quê. Também nunca dei importância para isso, gente. Vou ser bem sincero com vocês, eu nunca dei importância para isso. Mas a vida sabia o porquê, né? O porquê que eu tinha esse trauma, essa dificuldade, né? A vida sabia disso, né? E há pouco tempo atrás, umas 2 semanas atrás, quando eu fui dormir, eu tenho muita projeção astral, como já relatei a vocês. A minha projeção astral é consciente, eu me vejo saindo da cama, me vejo sendo conduzido para diversos lugares, como já relatei a vocês também. E eu fui deitar, né? E acordado, não estava dormindo, gente, acordado. Quando apaguei as luzes todas do meu quarto para dormir, sentei na minha cama, apareceu uma luz no meu quarto, a luz tinha um foco, e dentro desse foco, como já tinha aparecido outras vezes, outras pessoas também, outros espíritos, né? Outros seres. Mas aí era precisando de ajuda, era tantas outras coisas. Nesta noite que essa pessoa apareceu para mim, que essa luz apareceu, e dentro dessa luz apareceu uma moça, uma mulher de mais ou menos uns 30 anos, cabelinho Chanel. Essa mulher, ela apareceu dentro do foco dessa luz e ela me olhando, né? E ela tinha um olhar muito sarcástico, um olhar raivoso, ao mesmo tempo fazia a boca de quem queria rir e fazia cara feia e debochava, né? Como eu procuro, me esforço e me empenho sempre em andar na luz, andar no bem, justamente para não sofrer esse tipo de ataque. Todo espírito que se dirige a mim para me pedir ajuda, ele tem que se dirigir a mim com educação e respeito, porque quando eu necessito do auxílio de um espírito de luz, eu me dirijo a ele com educação e respeito. Então, comigo tem que ser a mesma coisa. Entendeu? Porque eu tenho feito um jejum, gente, mas não é o jejum de alimento, não. É o jejum moral. É o jejum da consciência. Que esse é o verdadeiro jejum, na minha opinião. Então, essa moça apareceu e ela fez todo esse ar de deboche, esse olhar sarcástico, enfim. E a luz foi passando por dentro do meu quarto, bem devagarzinho, eu olhei muito para aquela moça. Ela tinha uma vestimenta assim, parecia ser de uma outra época, né? E foi desaparecendo e foi embora. Eu fui dormir de boa, fiz as minhas orações como sempre faço,
minhas conexões com Deus, com Jesus, com os seres que me guardam, com os anjos, enfim. Fui dormir meio de boa, porém eu não esqueci da fisionomia dela, né? E fiquei pensando, nossa, em que eu poderia ajudar essa moça? O que ela queria, né? Mas eu também pensei, se ela estiver precisando da minha ajuda, ela que se dirige a mim com educação e respeito. Que ela vai ter o meu respeito também, pronto. E aí, passou-se umas 2 semanas, eu fui dormir e aí eu tive uma projeção astral. Eu não estava acordado, eu tive uma projeção astral e eu fui levado para um local, onde tinha mais pessoas, e lá eu me encontrei com essa moça novamente, com essa mulher novamente. E eu não entendi nada, né? E aí, os seres de luz que estavam ali me conduzindo ela, do lado dela e do meu lado, abriu uma tela na nossa frente, uma tela bem grande, e aí apareceu todas umas cenas, né? E nessas cenas que apareceu eu deixando esse bebezinho de colo, essa criança cair, que era filho dessa moça. E essa criança teve uma queda, caiu de maneira frontal, uma cena horrível, uma cena lamentável. Essa criança caiu com o rosto para baixo e essa criança veio a óbito. E foi um estardalhaço, foi um alvoroço, essa criança toda sangrando e essa moça com essa criança no colo sangrando. E eu acordei, gente, quando eu acordei tremendo, parecia que eu havia tomado um choque de 220. Mas porém eu acordei com a cena toda na cabeça, do início ao fim, né? Então eu entendi o porquê que eu tinha esse trauma, né? Esse receio de pegar a criança de colo. Foi por causa desse ocorrido, que eu acredito que isso tenha acontecido em outras vidas, porque nesta vida eu não deixei nenhuma criança cair, nem passou perto disso, de deixar uma criança cair, não tive nenhum incidente nesta vida que estou vivendo, mas como eu acredito que já vivi outras vidas, por motivos óbvios. Quando eu falo com vocês a respeito da espiritualidade, não é porque ninguém me contou não é porque eu li em livros não, é porque eu vivo a espiritualidade. Eu vivi, vou contar um dia esse testemunho a vocês, mas ele é longo, então não vou contar hoje. Um outro dia eu conto a vocês de um espírito que me perseguiu no mínimo 12 anos. E eu expulsava ele ia, mas sempre voltava. Mas enfim, vou deixar esse testemunho para um outro dia. Hoje eu quis relatar a vocês esse testemunho dessa moça que eu acabei através de um acidente, tirando a vida do filho dela. Não lembro se era menina ou se era menino, mas eu tirei a vida do filho dela. E foi um choque muito grande. Mas a espiritualidade preparou esse momento, né? Isso é uma dívida que eu tinha, né? Não somos santos, né, gente? Por mais que você não acredita, você não é santo, minha irmã e meu irmão. Você já fez já cometeu muitos equívocos na vida, assim como eu também cometi, né? E esse foi um dos equívocos que cometi. Não sei se deixei cair de maneira proposital, se fui displicente, eu não sei. Eu só sei que essa criança caiu e veio a óbito. E aí eu não entendi o porquê que eu tinha esse incômodo em pegar uma criança de colo. Mas como eu disse, a espiritualidade preparou este momento, tanto para mim quanto para ela. Aí eu me lembrei das palavras do Mestre Jesus, né? Quando ele disse que o amor encobre a multidão de pecados, né? Desde o dia que aquela consciência que eu relatei no testemunho também pulou de dentro de mim, se apresentou na minha frente e falou a minha vida toda, que a minha vida mudou, que eu passei a enxergar em você um pedacinho de mim. Eu entendi que eu não tinha que olhar para os seus defeitos e sim para as tuas qualidades, que é o que eu tenho feito até os dias de hoje. E que eu passei a me amar, depois de me amar, eu passei a amar as pessoas como elas são, não como eu gostaria que elas fossem. Então assim, a espiritualidade preparou este momento. E esse momento, eu acredito que, se não foi resolvido nesse primeiro encontro, vai ser resolvido em outros encontros. E certamente o amor que eu passei a ter pelas pessoas fez com que a espiritualidade preparasse este momento para que eu ressarcisse essa dívida, né? Essa dívida passou a ser ressarcida com as minhas práticas de caridade, com as minhas práticas de trazer consciência às pessoas que precisam. Enfim,
Ontem sexta-feira, hoje é sábado, ontem sexta-feira, meia-noite eu estava instruindo uma pessoa que estava precisando de uma palavra que estava um pouco complicada em alguns aspectos da vida, né? Algumas situações da vida, se sentindo abandonado, se sentindo sozinho, enfim, eu estava instruindo de acordo com aquilo que eu aprendi, de acordo com as experiências que já vivi, né? Como eu disse a vocês, a espiritualidade para mim ninguém me contou. Eu já li livros, logicamente, já ouvi muitas palestras e tudo mais, mas eu já vivi na prática a espiritualidade e vivo até hoje. Porque eu aprendi que com os espíritos, com a espiritualidade maior, que é Deus, Jesus, toda a escala hierárquica, como eu sempre digo, não se brinca, gente. Se brinca com tantas outras coisas. Mas uma das coisas que eu não brinco é com a espiritualidade, porque eu sei que com a espiritualidade eu só consigo ter contato com a espiritualidade de luz se eu me colocar na luz verdadeiramente, não aparentar estar na luz, né? Não estou aqui querendo ser moralista com ninguém, cada um faz da vida o que bem entender, mas eu entendo assim, que o jejum maior, o jejum verdadeiro que a gente precisa praticar é o jejum da consciência, é o jejum da moralidade, né? Não moralista, ser moral, você ter a sua moral, o seu caráter, né? Irreparável, irretocável. Assim como disse o meu irmão Paulo, que o servo de Deus, aquele que se propõe a servir Deus, servir Jesus, ele tinha que andar como pessoas irrepreensíveis, pessoas que ninguém precisava nos repreender, porque nós mesmos, através do nosso autoconhecimento, nós mesmos nos repreenderíamos. E aí ninguém precisava nos repreender. Eu aprendi isso com o meu irmão Paulo. Então, gente, hoje eu quero falar, terminando esse testemunho, eu quero falar um pouco de mãe, né? Das nossas mães, de você que é mãe, quero falar desse ser tão maravilhoso, né? Falando da minha, né? Da minha mãezinha, que já se encontra desencarnada, já se encontra só no espiritual verdadeiramente, ela está nela verdadeiramente, já deixou a coraça, né, para trás, está vivendo só no corpo espiritual verdadeiramente dela. Esse ser tão maravilhoso que, como eu já relatei a vocês, teve inúmeros motivos para me deixar, para abrir mão de mim, porque já tinha tido 12 filhos. Eu até brinco com os meus amigos quando estamos falando sobre esses assuntos. Eu até brinco com os meus amigos, eu falo, gente, vocês acham que minha mãe me planejou? Vocês acham que minha mãe me planejou? 12º filho, 40 e tantos anos de idade, já tinha perdido 4 filhos, já tinham morrido, 4 irmãos meus já tinham morrido. Tem um relato dos meus irmãos mais velhos, que uma das minhas irmãs já era uma menina quando faleceu, os outros eram pequenos. Você acha que minha mãe me planejou? Obviamente que não, né? Mesmo ela não tendo me planejado, ela não me abandonou. Ela não me abandonou. Ela cuidou de mim. Inclusive, outro dia eu estava conversando com a minha irmã e ela disse, ela assistiu o vídeo e ela disse, quando eu disse das minhas deficiências na saúde, né? Até hoje eu tenho, gente, a parte das ites, né? Eu tenho até hoje, né? Sinusites e essas coisas. Eu tive muita bronquite, mas a bronquite ficou para trás, mas ficou outra it no lugar, que são as sinusites, né? Eu tenho muitos problemas com alergia, essas coisas. Inclusive hoje ela está um pouquinho atacada. Vocês vão desculpando aí a voz um pouco mais fanha do que já é, né? Vocês vão desculpando aí, mas é devido a essas complicações que tem até o dia de hoje, mas isso não me impede de ser feliz em momento algum. Porque eu sei exatamente o que eu passei com os outros tipos de problemas que tive, né? Então minha mãe não me abandonou em momento algum, mesmo tendo tantos motivos, né? O tempo que eu consegui conviver com a minha mãe, que eu entendi como gente, entre aspas, que era um menino, né? Eu discordava de muitas coisas que minha mãe praticava. Minha mãe fazia, que minha mãe falava, o modo da minha mãe de pensar, eu discordava de muitas coisas. Quando eu estava na fase que eu queria formar, né, a minha própria personalidade, porque quando a gente é criança, a gente acaba meio que se espelhando no pai e na mãe, né, para a gente seguir a nossa vida e para a gente tomando como exemplo pai e mãe, né. Mas quando a gente chega a uma certa idade, a gente passa a querer formar
jeito de ser, nosso próprio modo, a gente quer deixar. Muitas vezes não quer copiar o jeito do pai e da mãe. Tem gente que copia, que acha interessante, copia. Eu não achava interessante, por isso procurei não copiar, apesar de ainda ter muitas coisas que muito parecido com o que minha mãe, que meu pai fazia, né? Muitas das vezes a gente acaba repetindo o padrão, né, dos nossos pais. E assim, quando a gente é criança, a gente precisa da mãe para atravessar a rua, né? Segurar na mão da mãe para atravessar a rua, mas quando você se torna adulto, isso aí se torna obsoleto, né? Não faz mais sentido você uma mulher de 20 anos, digamos assim, um homem de 20 anos, segurar na mão da mãe para poder atravessar a rua. A não ser que sua mãe já seja uma senhora e você precisa conduzi-la para atravessar a rua, né? Então são coisas que a gente vai deixando para trás. E são coisas que a gente não faz mais sentido na nossa vida. E muitos ensinamentos que os nossos pais nos ensinou, né? Hoje eu vou falar só especificamente da mãe, a gente acaba não achando que aquilo ali não serve para a nossa vida. E de fato não serve muitas coisas, né? Há muita divergência de opinião entre filho e mãe, né? Quando a gente está formando a nossa própria personalidade, a gente coisas que nossos pais fazem, a gente acha um absurdo, né? Coisas que nossos pais creem, a gente não quer crer daquela maneira, né? Não quer acreditar assim, né? Então há muitas das vezes a divergência de opiniões e muitas das vezes há atritos, né? Eu sei que muitos de vocês aí que estão me assistindo, vocês devem estar pensando, poxa vida, né? Aturar minha mãe é um saco. É possível isso? Totalmente possível. Porque por mais que você tenha saído de sua mãe não é perfeita. Você também não é perfeito, né? Eu saí de minha mãe que não era perfeita, então também não sou perfeito. Eu busco o melhoramento, a melhora como ser humano e como espírito. Mas perfeição, se eu tivesse alcançado a perfeição aqui, eu não estaria mais nesse plano, estaria no outro plano, né, gente? Não sejamos hipócritas, né? Então, assim, muitos conflitos que há entre nós, né, talvez deixam marcas, deixam sequelas, né? Eu tive poucos conflitos com minha mãe devido a minha mãe ter partido e eu ter pouca idade. Eu não consegui conviver com a minha mãe como adulto, como uma pessoa com a consciência que tenho, né? Eu gostaria muito, eu me queixo com a espiritualidade até hoje, mesmo sabendo que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, e tudo que acontece é no tempo de Deus. Eu me queixo ainda, porque eu gostaria de ter convivido com a minha mãe um pouco mais, de poder ter feito umas perguntas para ela sobre a vida dela, sobre a vida dos pais dela, sobre a vida dos avós dela, sobre a vida dos bisavós dela, dos tataravós dela. Eu gostaria muito de fazer isso, né? Em vida ainda. Hoje eu posso fazer em espírito, mas eu gostaria de ter feito isso em vida. E não pude. Então, assim, eu acredito que muitos de vocês têm muita divergência com a mãe de vocês, né? E você, mãe que está me assistindo, você também, muitas das vezes, você tem muita divergência com seus filhos, né? Mas, assim, ninguém precisa concordar com o que o outro fala, né? O que a gente precisa é respeitar, simplesmente, né? E muitas das vezes o fato de eu discordar de uma coisa não quer dizer que eu estou faltando com respeito com aquilo. Eu posso dizer, com todo respeito, eu não concordo. Por isso. E daí eu evito o atrito, né? Não é bom a gente ter atrito com nossos pais, né? Porque, cara, se você parar para pensar, se eu parar para pensar e você parar para pensar, nós vamos perceber e entender que até nós deixarmos de ser dependentes dos nossos pais, né, ou de alguém que se tornou responsável por nós, mas estamos aqui falando dos pais, da mãe principalmente, até nós deixarmos de ser dependentes de nossa mãe, dizer assim, mãe, agora eu não preciso mais dos seus cuidados, né, assim, básicos, necessários, porque daqui por diante eu consigo viver sozinho. Quantos e quantos esforços nossas mães nossas mães fez para que nós pudéssemos chegar até esse ponto? Então tudo isso precisa ser reconhecido, tudo isso nós precisamos gerar gratidão em cima disso, né? Eu trabalhei com uma moça que ela me falava assim, Ivan, minha mãe não vale um centavo, minha mãe não vale a casca do alho, como dizia a minha afinada mãe. Ela dizia, o nome dela é Cláudia, ela dizia, minha mãe não vale um centavo, mas eu a respeito porque ela é minha mãe.
Minha mãe já foi garota de programa, minha mãe já me espancou, minha mãe não me suporta, minha mãe me tem como uma herança maldita. Ela disse isso para mim. E ela disse, hoje eu tenho meus filhos, minhas filhas, né? Tenho os meus filhos, porém, eu resolvi fazer de uma outra forma. Imagine se ela resolvesse repetir o mesmo padrão da mãe. O quanto esses filhos dela iam sofrer, da Cláudia, o quanto os filhos dela iam sofrer. Ia sofrer muito, gente. Porém, ela cortou essa maldição hereditária, digamos assim, ela cortou. Dali por diante, os filhos dela passou a ter uma mãe, né? Ter uma mãe que tinha uma consciência de que, uma vez que trouxe filho ao mundo, precisa ser responsável por esse filho. Coisa que a mãe dela não era. E ela dizia, minha mãe é tudo isso que eu te disse, Ivan, porém eu a respeito. Porque ela é minha mãe. Ela merece todo o meu respeito, porque ela é minha mãe, porque ela me carregou no útero dela, porque ela me deu de mamar, porque ela pode ter feito todo tipo de atrocidades comigo, porém eu estou viva. Eu estou viva, eu tive a condição, a oportunidade de estar aqui. E eu achava isso lindo nas palavras dela. Achava não, eu acho isso lindo. Porque reconheceu, né? Reconheceu que por mais problemática que a mãe dela era, precisava respeitar como mãe. Que muitas das vezes, como eu já disse, que a convivência é extremamente difícil, isso aí eu não tenho dúvida. Porém, que vocês relevem, gente. Se você acha que a sua mãe é muito, como eu posso dizer, tem uns padrões totalmente fora daquilo que você julga como ser os padrões bons, né, da vida, você imagina como foi a mãe da sua mãe. Você imagina como foi a mãe da sua mãe. Você imagina agora, por último não, né, assim, os mais próximos, como foi a mãe da sua mãe. Você entende, gente? Então, cada um só oferece o que tem. A sua mãe, a minha mãe, só me ofereceu aquilo que ela conhecia. Que no meu caso, assim, que eu achava que os conhecimentos da minha mãe eram muito limitados. Isso não é um defeito. Isso foi só o que ela teve a condição de aprender. Porque a vida toda dela, praticamente, ela passou cuidando de filhos. Inclusive de mim. Ela não teve tempo para nada. De repente a tua mãe também não teve muito tempo para nada. Para outras coisas. Aí você pode estar dizendo, não, minha mãe teve todas as condições do mundo. Minha mãe teve todas as oportunidades na vida. Porém não quis fazer. Releva, minha irmã, releva, meu irmão. Aquilo ali é ela em essência. Mas Deus, Jesus, a espiritualidade toda, nos dá a oportunidade de progredir, de alcançar um estado de consciência mais elevado. E a hora dela vai chegar. Se não for nessa, vai ser em outra vida. Se não for em outra vida, vai ser nela, na sua mãe, pós essa vida, só no espírito. De alguma maneira ela vai evoluir, porque todos nós estamos no caminho da evolução. Então, menos atrito e mais compreensão entre você e sua mãe. Né? Isso eu estou falando para aqueles que têm atritos com a mãe. Mas agora eu quero falar para aqueles que não têm atrito com a mãe, que tem a mãe como uma heroína, que tem a mãe como a inspiração da vida dela. Parabéns! É isso aí, cara. Você aprendeu que por mais que sua mãe tenha defeito, que você deve ver os defeitos de sua mãe, porém, você trata ela como ela é sua mãe. Você entendeu que se não fosse por ela, você não teria vindo nessa vida. Você teve a oportunidade de estar aqui por causa dela, assim como eu entendi que tive a oportunidade de estar nessa vida por causa da minha mãezinha. Parabéns se você tem uma boa convivência com a sua mãe, se você tem uma convivência excelente com ela, continue. Que essa harmonia entre vocês siga desta vida, pós esta vida, na próxima vida, na próxima da próxima vida, enfim, que dure para sempre. E que aqueles que não têm uma boa convivência com a mãe, que entrem nesse mesmo caminho de vocês, que tem uma boa convivência com a mãe. Né? E você, mãe, que tem seus filhos que de repente possa não estar no caminho que você gostaria que ele estivesse,
Cabe a você como mãe instruir naquilo que você pode, naquilo que você alcança. Passou daquilo, é a espiritualidade maior que cuida. Deus não abriu mão do seu filho. Deus não abriu mão da sua filha. Ela pode se encontrar, ele pode se encontrar, de repente, nas práticas ilícitas da vida, né? Consumo de droga, prostituição, né? De repente, infringindo as leis, né? As leis do homem e as leis de Deus também. Mas Deus não perdeu o controle dele. Faça aquilo que está ao seu alcance fazer. E pós aquilo, a espiritualidade toma conta. Mas faça aquilo que você pode fazer. Repreenda quando precisar repreender. Aplauda quando precisar aplaudir. Né? E você, filho, também. Você, quando vê sua mãe cometendo os equívocos, puxa as orelhinhas dela com amor. Não é porque ela é sua mãe que ela está livre da sua repreensão. Você pode repreender, sim. Mas você no seu lugar de filho e ela no lugar de mãe. E assim a nossa família se expande, a nossa família cresce em conhecimento, em evolução espiritual, em evolução humana. Né? Eu passei a ter contato com a minha mãe, contato assim de consciência, depois que ela desencarnou, como eu já relatei a vocês, dos meus encontros com a minha mãe, dos meus encontros com meu pai também, que um dia eu vou relatar a vocês aqui. Né? Você pode até pensar assim, isso é loucura sua, irmão. Eu digo para você que se é loucura ou não é loucura, eu não sei, eu só sei que tem me feito me sentir ser humano e tem me feito me enxergar em você um pedaço de mim. Me tem feito perceber e entender que quando eu firo você, eu estou me ferindo. Quando eu te ofendo, eu estou me ofendendo. Então, as coisas de Deus é loucura para o homem, mas é poder de Deus para os que creem, né? Então, eu tenho contato com a minha mãe. Ela não deixou de ser minha mãe. Os meus avós não deixou de ser meus avós. Meus bisavós não deixou de ser meus bisavós. Né? Então não cobre da sua mãe, não cobre dos seus avós, você que ainda tem seus avós, aquilo que eles não são capazes de conseguir. Entenda as limitações dele, que você vai entender as suas próprias limitações. E daí você vai entender a vida, enxergar a vida como precisa ser enxergada. Né? Como a vida precisa ser enxergada. Como a vida, passar a viver a vida como a vida precisa ser vivida. Entenda uma coisa, gente. Você e eu, sem o contato direto com a espiritualidade maior, que é Deus, Jesus, e toda a escala hierárquica, como eu sempre digo, nós vamos ser sempre vazios. Agora, uma vez que eu me conectar com esses, a nossa vida vai ser preenchida. Não vai nos faltar nada. Nós vamos ser preenchidos sempre. Nós vamos ter motivos para se alegrar dias após dias. Às 24 horas do nosso dia, nós vamos encontrar motivos para ser felizes. Porque nos conectamos com a espiritualidade. Se sua mãe ou alguém da sua família não tem esse contato ainda, transmita a eles esse contato que você tem com a espiritualidade, como eu faço com os meus. Faça com os seus também, faça com a sua mãe, faça com o seu pai, faça com o seu avô, com a sua avó. Não é porque ela é sua mãe que só ela tem algo a te ensinar, você tem algo a ensinar ela também. E aprendemos uns com os outros, né? E a nossa vida flui de maneira positiva. Então, gente, o título desse vídeo vai ser Mãe, um anjo encarnado na Terra. Porque é assim que eu vejo todas as mães. E assim que eu vejo também todas as mulheres, até aquelas que ainda não são mãe, porque não chegou o tempo ainda, ou aquelas que não são mães por opção, né? E aquelas que são mães, que são avós, que são bisavós, vocês são maravilhosas. Como eu sempre digo e repito, vocês enfeitam o mundo, vocês são as únicas que são capazes de trazer vida ao mundo. Eu não vou me cansar de falar isso. Vocês são as únicas que são capazes de trazer vida ao mundo, mulheres abençoadas, lindas e maravilhosas. Em especial a minha mãe querida e as minhas duas irmãs maravilhosas que eu tenho. E toda a minha família, que são vocês, né, que não são minhas famílias de sangue, mas nós somos filhos do mesmo Pai. E para o mesmo Pai regressaremos um dia, meus amores. Vocês precisam se valorizar mais e mais, dias após dias, porque vocês são os enfeites do mundo. Vocês são
a criação perfeita de Deus. Nós somos, né? Mas em especial as mulheres são a criação perfeita de Deus. Valorizem-se dias após dias, se cuidem, injete tempo na vida de vocês, na beleza de vocês. Se amem, se cuidem, se respeitem. E vamos ser felizes. Homens abençoados, vocês são os guias espirituais das nossas casas. Continue segurando com punhos firmes, gente. E eu vou encerrar por aqui. Um beijão no coração de todos vocês. Fiquem todos e todas com Deus. Reflitam sobre tudo aquilo que aqui foi falado, porque eu também vou refletir. E a nossa vida segue o fluxo bom, perfeito e agradável que Deus preparou para nós vivermos. Beijão no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.